E aí, pessoal, tudo bem? Como eu prometi, eu ia completar o assunto da aula do dia 4 de julho, né, ontem. E estou fazendo aqui esse vídeo para explicar o que faltou terminar, né? Para a gente poder seguir com nossas atividades semana que vem, tá bom? Então, basicamente, o que faltava completar é o lema de Bezout, para poder voltarmos para a aritmética modular e ver o que, que a gente tem de, de ganho, né? Mas aí eu vou começar com os lembretes, né? Então, o esquema de hoje é esse. Primeiro, alguns lembretes, em seguida o lema de Bezout e de volta a aritmética modular. E aí o primeiro lembrete é sobre a divisão euclidiana, né? Pegue dois inteiros A e B com B diferente de zero, então tem que existir o quociente resto, de jeito que o A pode ser escrito como BQ mais R, em que o R é não negativo, né, e é menor do que o módulo de B, tá? E vimos também que com essa divisão euclidiana a gente monta o algoritmo de Euclides para determinar o MDC entre dois inteiros não nulos, tá? Então, basicamente, a gente começa, como a gente acabou de dizer, né? Pega A e divide por B, dá quociente Q1 e resto R1. Então, enquanto esses restos forem, o resto for zero, não for zero, você continua dividindo, 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 né? Como você viu. Então, por exemplo, no caso em que R1 é diferente de zero, você pode dividir B por R1, obtendo Q2 e R2, tá? E aí, como você dividiu B por R1, então o R2 tem que ser menor estrito do que R1. Da mesma forma que o R1 ficou menor estrito do que o módulo de B. E aí pronto. E aí esse segundo resto pode ser zero ou não. Se ele não for zero, aí você repete a onda. Encara a divisão de R1 por R2, obtendo Q2 e Q3. Então, dividindo R1 por R2, você tem Q2 e Q3. Q3 e R3, tá? Mas, como a gente fez a divisão de R1 por R2, o resto, que R3, tem que ser menor do que R2. E aí a gente vai repetindo esse processo, certo? Enquanto você não encontrar um resto igual a zero, você vai repetindo isso, né? Por exemplo, dividindo R2 por R3, obtendo Q, quociente Q4 e resto R4, tá? Tem um errinho aí, era para ter um R4 ali. Mas, seguindo, como eu disse, a gente vai seguir até que encontre um resto que finalmente zerou. Então, é como se o Rn mais 1, né? Ou seja, o resto dessa fase aí, dessa última divisão euclidiana, foi zero. E aí, o algoritmo de Euclides, né, a partir dessa decomposição aí, vamos pensar assim, a gente consegue concluir que o MDC entre A e B é o Rn, tá? Ou seja, o MDC entre dois números não nulos é o último resto não nulo ao realizar essa divisão euclidiana sucessivas vezes como a gente acabou de descrever. Enquanto você não encontra um resto zero, você sai dividindo, 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 né? É, sempre atualizando o número que você vai dividir pelo outro, né? Beleza? Então esses são os lembretes, porque a gente vai usar o tempo inteiro aqui, tá? E finalmente, como prometido, a gente vai falar sobre o lema de Bezout, tá? Usando
que é uma das consequências de você trabalhar com esse algoritmo de Euclides, tá? E o lema de Bezout diz que pega aí dois números inteiros não nulos, então vai existir dois inteiros xy, tais que você pega essa combinação linear aí, ax mais by, e dá exatamente o MDC de A e B, tá? E para não ficar muito enfadonho esse processo aqui agora, ao invés de demonstrar por que isso dá certo e em seguida dar um exemplo, eu já vou dar o exemplo direto, tá? Para vocês verem como é que é o jeitão da prova do lema de Bezout, tá? Então, vamos fazer um exemplo da implementação do algoritmo de Euclides para encontrar esses números efetivamente x e y. Então, é uma prova não apenas existencial, mas ela é construtiva, né? Ela é muito forte, é uma coisa muito forte, o algoritmo de Euclides, tá? Então, vamos lá. Pegue A igual a 183 e B igual a 144. Então, a gente vai fazer a divisão euclidiana, né? De 883 por 144. Então, a gente obtém quociente 1 e resto 39. 39 não é zero, né? Então, a gente continua o processo, né? Dividindo 144 por 39. Pronto, 144 dividido por 39 dá quociente 13 e resto 27. Tá? Então, a gente não encontrou um resto nulo ainda. Continua, faz o quê? Divide 39 por 27. 39 dividido por 27 dá quociente 1 e resto 12. Não encontramos resto zero. Então, continua. Pega 27 e divide por 12. 27 dividido por 12, quociente 2 e resto 3. Não encontramos resto nulo ainda. Continua. Pega 12 dividido por 3. Aí sim, encontramos um resto zero, né, na divisão aí. Então, portanto, né, o algoritmo de Euclides diz que 3 é o MDC entre 183 e 144, tá? Mas, além disso, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar essas equações e isolar os restos para o outro lado. Então, a gente tem como isolar o 39, o 27, o 12 e o 3 da seguinte forma. 39 é 183 menos 144 vezes 1. 27 é 144 menos 39 vezes 3. 12 é 39 menos 27 vezes 1. E 3 é 27 menos 12 vezes 2. Então, no que isso vai ser interessante para a gente encontrar o x e y como prometido no lema de Bezout? Bom, a graça é ir fazendo o processo ao contrário, começando do MDC e voltando para os números iniciais. Tá? Então vamos começar com a última equação. Vamos começar com 3 é igual a 27 menos 12 vezes 2. Então eu destaquei esse 12 azul aí, porque eu vou no lugar desse 12, eu vou botar a equação que você botou ali em cima. 39 menos 27 vezes 1. Tá? Então a gente viu que o 12 é 39 menos 27 vezes 1. Então substituímos aí. Tá? Então a gente faz a distributividade do 2. Né? E aí vamos concluir que vai ficar 39 menos 39 vezes 2. Aí soma 1,27 de fora com 2,27 que está ali dentro, fica 3,27. Então 27 vezes 3 menos 39 vezes 2. Só que, igualzinho ao que a gente fez com 12, o 27 também pode ser escrito como aquela combinação lá em cima. Ó. Então, no lugar do 27, que eu botei em vermelho para ficar melhor de entender, você substitui por 144 menos 39 vezes 3. Tá? Beleza? Obtendo essa conta aí de baixo. E aí,
fazendo a distributividade do 3 por aquela subtração, você vai ter 144 vezes 3 menos 39 vezes 9. Com 2 fica 11. 144 vezes 3 menos 39 vezes 11. Tá? E aí, finalmente, a gente vai conseguir usar a primeira equação lá de cima, que a gente escreveu 39 como 183 menos 144 vezes 1. Tá? Lembrando que a gente está fazendo uma imitação da prova do lema de Bezout, né? Em que eu estou dizendo para vocês que o jeito que se prova é assim. Você começa da última equação, que fala sobre o MDC lá embaixo, e sai substituindo os restos, voltando para o início. Tá? Então só falta substituir o 39. No lugar do 39, nós botamos 183 menos 144 vezes 1. E aí, finalmente, faz a distributividade do 11, aí obtendo 183 vezes menos 11, mais 144 vezes 14. Pronto. Encontramos x igual a 11 e y igual a 14. Tá? Então, realmente, esse processo de sair isolando os restos e voltando vai dar, efetivamente, a combinação linear que a gente precisa, dando o MDC entre os dois números, tá? Então, é só um exemplo, mas a gente, por indução, a gente prova que o lema de Bezout funciona para qualquer número de etapas que você fizer. Tá? Não importa quantas. Aqui a gente usou 5 equações, né? Cadê? A gente fez 5 vezes o algoritmo de Euclides, portanto, tendo 4 restos não nulos. Então, a gente mostrou que a gente consegue encontrar essa combinação linear, mas vale para qualquer número possível, tá? Vamos seguir. Então, voltamos à aritmética modular. Para que serve essas coisas que a gente acabou de fazer? Tá? Então, na aritmética modular tem uma serventia muito grande, né? Que é o seguinte: pegue um n inteiro maior do que 1 e x um inteiro qualquer. Eu vou pensar na classe de x dentro de Zn, aritmética modular, né? Aritmética módulo n. Então, a classe do x, né, é um divisor de zero em Zn, se somente se o MDC de x e n for maior do que 1. Ou seja, existe pelo menos um primo dividindo x e n ao mesmo tempo. Né? E além disso, a classe de x é invertível em Zn, se somente se o MDC entre x e n é 1. Ou seja, x e n são coprimos ou primos entre si, é a mesma coisa, tá? Pra gente aqui, tá? Então, mais uma vez, eu não vou usar essa proposição, quer dizer, perdão, eu não vou demonstrar essa proposição, e a gente vai fazer exemplos, né, de como encontrar divisores de zero e como encontrar invertíveis dentro de Zn, tá? Então, vamos a uma primeira aplicação. Aplicação 1. Então, vamos mostrar que em Z183, a gente tem que 144 é um divisor de zero. Tá? Porque quando a gente for fazer o MDC de 184 tem um erro ali, né? Não é 184, é 183, né? Então, porque o MDC de 183 com 144 é 3, tá? E, de fato, a gente já tinha feito aquela conta antes. 183 vezes menos 11 mais 144 vezes 14 dá 3. Foi isso que a gente fez aqui, né? A gente conseguiu a combinação linear entre 183
e 144 dando 3. Então, usando essa combinação linear, a gente pode multiplicar essa equação toda por 61, né? Chegando à conclusão que 183 vezes menos 671 mais 144 vezes 854 é igual a aquela equação de cima vezes 61, que é igual a 3 vezes 61, que é igual a 183. Tá? Então a gente fez uma combinação linear entre 183 e 144, dando 183. Beleza? E aí o que é que vai dar para a gente, né, finalmente? Quando a gente for para Zn, né, logo quando a gente for para Zn, a classe desse número da esquerda é igual à classe de 183. E aí a gente viu que o jeito que a gente calcula essa classe zona dessas somas e produtos é pegando um por um, né? Então a gente pode separar. Então dá a classe do 183 vezes a classe do menos 671 mais 144 vezes 854 igual a 183. Lembrando que estamos em Z 183. Então a aritmética módulo 183. Então 183 vai estar na classe do resto da divisão de 183 por 183, que é zero, né? Então vai dar 0 vezes uma coisa mais 144 vezes 122. Por que eu troquei 854 por 122? Bom, a gente viu em sala que um número ele vai pertencer à mesma classe que o resto da divisão daquele número, nesse caso por 183. Então, quando você faz 854 dividido por 183, dá resto 122. Tá? Então, zero, eu falei em sala que o Zn é um anel, né? Então, zero vezes alguma coisa é sempre zero. E finalmente vai zerar essa primeira parcela da soma, resultando em 144 vezes 122, dá zero. Então, não só a proposição já adianta para você que 144 é um divisor de zero ali dentro, como também pela combinação linear que você obteve, né, você sabe explicitamente quem é o número que você está multiplicando por 144 para dar zero. Tá? Então, esse é um exemplo de como funciona a letra A dessa proposição. E finalmente a gente vai agora fazer uma aplicação da letra B, né? Encontrar efetivamente um invertível num certo Gn. Pronto, a segunda aplicação é isso. Vamos mostrar que a classe do 41 é invertível em Z módulo 314. Tá? E a gente vai fazer exatamente do mesmo jeito. Algoritmo de Euclides. Simbora. Beleza? Então, vamos dividir 314 por 41. 314 por 41 dá quociente 7, resto 27. Não zerou, simbora. Pega 41, divide por 27. Dá quociente 1, resto 14. Não zerou o resto. Bora de novo. Divide 27 por 14. 27 por 14 dá quociente 1, resto 13. Não zerou ainda. Vamos dividir 14 por 13. 14 por 13 dá quociente 1 e resto 1. Não zerou. Vamos dividir 13 por 1. Pronto. Agora sim. Agora zerou. Né? O resto agora da divisão é zero. Então, pelo algoritmo de Euclides, o último resto não nulo é o MDC entre 41 e 314. Tá? Portanto, de fato, pela proposição, 41 é invertível em Z314. Tá? Beleza?
porque a gente concluiu que o MDC entre esses dois números é 1. Tá? Mas o algoritmo de Euclides é tão forte que a gente pode fazer sair isolando o resto, os restos das divisões que a gente acabou de fazer, para efetivamente dizer aqui, ó, construir aqui com essas equações quem é o inverso de 41, quem é o inverso multiplicativo. Então vamos lá, exatamente a mesma coisa. Ele vai começar ao contrário, né, partindo do MDC para cima, para encontrar XY, que dá aquela combinação linear, dando o MDC, que é o resultado do lema de Bézout, né? Tá? Então é isso aí. Vamos encontrar o inverso de 41. Pronto. Vamos isolar todos os restos. Então 27 pode ser escrito dessa maneira, isolando a primeira equação lá de cima. 14 pode ser escrito dessa maneira, isolando 14 na segunda equação lá em cima. E assim sucessivamente. O 13 assim e o 1 assim. Beleza? Então é exatamente igual ao que foi feito antes, por isso que agora eu não vou fazer tão devagarzinho. Você sai substituindo os restos de baixo para cima para poder encontrar a combinação linear que a gente precisa. Tá? Então, análogo ao que a gente fez anteriormente, temos que 1 é igual a 14 menos 13 vezes 1. Aí você substitui o 13 por 27 menos 14 vezes 1. E aí você abre essa conta, dá 14 vezes 2 menos 27. Só que aí você pode substituir o 27 por 41. Perdão, pode substituir o 14 por 41 menos 27 vezes 1. E aí opera essa distributividade dando 41 vezes 2 menos 27 vezes 3. E aí pronto, você substitui o resto 27 lá anteriormente por 314 menos 41 vezes 7. E aí finalmente, operando a distributividade do 3 por essa soma, a gente obtém a última equação, o último termo aí, né? 314 vezes menos 3 mais 41 vezes 23. Então isso dá 1, né? Por essa conta imensa que está aí. A gente não tenha medo, não precisa ter medo, porque é tudo conta de quarta série, sei lá, né? Então é isso. Então conseguimos a combinação linear que a gente precisava. E aí está muito na cara aí quem vai ser o inverso de 41 em Z314. Vê. Quando formos para a aritmética modular Z314, a gente vai ter que a classe do número da esquerda é igual à classe do 1. E aí, mais uma vez, igual a antes, separando, vai dar isso, essa conta. Só que estamos fazendo aritmética modular, aritmética módulo 314. Então, esse primeiro da classe vai zerar, né? Vai ser zero. Porque o resto da divisão de 314 por 314 é zero, né? E aí, como estamos no anel, 0 vezes qualquer coisa é zero. Então, essa primeira parcela da soma some, restando apenas 41 vezes 23, dando 1. Então, pronto, galera. É isso aí. O inverso multiplicativo de 41 em Z314 é 23. Claro, quando eu digo 41, eu estou falando da classe de equivalência do 41 em Z314. Tá? Então é isso. Então, a partir de agora, a gente tem outros tipos, né, de anéis. Antes a gente estava se concentrando mais nos inteiros, que é o nosso xodó, né? É o anel que a gente começou e fez muita propriedade em cima dele. Mas a partir de agora temos vários outros anéis. E a gente tem como identificar por essa proposição quem são divisores de zero e quem são invertíveis. Às vezes essas coisas não vão existir, né? Vai ter, por exemplo, domínios, né?
quando a gente tiver no domínio, o único divisor de zero é o zero, né? Vamos pensar assim, tá? Mas enfim, acabamos de mostrar que existem exemplos aqui, ó. Por exemplo, em Z183, 144, apesar de ser diferente de zero, mas ele é um divisor de zero. Existe um número diferente de zero também, que multiplicado por 144 dá zero. Tá bom? Então é isso. Esses algoritmos são fortíssimos. E é isso aí. Então, em breve a gente se encontra novamente e continua nossos estudos em aritmética modular. Ok? Até mais, pessoal. Bom proveito.